Mestres do Marketing, mais um episódio especial. Hoje com uma dupla de co-hosts aqui diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui a Vitória, que é nossa aluna de Publicidade e Propaganda do 7º semestre. Bem-vinda, Vitória, para apresentar o nosso Mestre do Marketing. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Legal, bacana. E temos um convidado muito especial aqui hoje, que é CEO da agência Macunaíma, o João Felipe Villanova. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui no Mestre do Marketing nesta tarde e noite em São Paulo. Oi, obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui, animado para o nosso papo. Legal, obrigado. Bom, vamos começar. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu queria saber primeiro um pouco sobre a sua formação acadêmica e qual é a importância dela na sua trajetória profissional. Legal. Bom, eu sou formado em Publicidade e Propaganda também. Depois eu fiz Gestão de Marketing, especialização em marcas. Legal. E por último eu fiz Processos, basicamente em Berkeley. E eu acho que toda essa somatória ela é muito importante hoje em dia. Acho que dentro da publicidade, você me entende, tem muitas coisas que são importantes para a gente entender e poder criar, né? Seja aonde a gente estiver. E aí acho que essa soma de gestão de marketing junto com construção de marcas, falando do meu setor especificamente, quando a gente vai para o entretenimento, quando a gente vai para o evento, eu acho que é uma forma da gente conseguir amarrar esse 360, tentar pensar com a cabeça do nosso cliente, entender qual que é o propósito daquela ativação ou daquele evento e como que a gente pode fazer ali um processo muito bem feito de tudo que a gente precisa fazer, que são muitas e muitas tarefas. Legal. E é importante, né? Esse é um podcast que a gente quer valorizar, né? Tanto o mundo do marketing, óbvio, né? O próprio nome já diz, mestre do marketing, mas também trazer essa questão do mundo acadêmico, né? Que muitas vezes é esquecida, né, João? Infelizmente, as pessoas às vezes falam, não, agora não precisa mais ter formação, né? Não precisa mais fazer uma graduação, uma pós, né? Oposto. Eu gosto bastante de sala de aula. Legal. Então, eu fiz publicidade e propaganda, na sequência eu já fiz a pós. E aí, no final, entre um e outro, assim, quando eu ainda estava emendando, eu fiz esse curso de especialização. E aí, depois de uns, acho que 2 ou 3 anos, teve essa oportunidade de eu viajar. Foi um curso, meio curso, né? Foram 6 meses, mas que também muito rico por estar em outro país, com outras vivências. Sim, e o mais legal é que quando a gente falava de project management, todo o nosso curso foi baseado numa construtora. E aí o professor falava pra gente, ele falou, mas não importa qual o seu segmento, se você é um chefe de cozinha, se você é um publicitário ou se você trabalha com construção civil, os processos, eles têm que ser iguais, porque as coisas precisam começar, terminar, aonde que um começa, o outro termina, qual que é a importância disso tudo. Então, eu valorizo muito a parte acadêmica, porque acho que realmente muda muito quando a gente está ali no front com o evento, com a campanha, o que é que a gente esteja criando ali. Que bacana. E falando sobre essa questão do mundo profissional, agora levando para depois da sua formação, né? Sim. Nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar agora como CEO de uma agência, né? Então, o ponto alto hoje, né, dentro de uma gestão é você ser um CEO. Então, como é que foi a sua trajetória profissional até chegar nesse ponto? Legal. Eu comecei a minha carreira numa empresa britânica que chama Quintessentially. Eles são hoje a maior empresa de serviços para pessoas de alta renda. Então a gente não está mais lá há muitos anos. Eles, no caso, têm um clube privado de pessoas físicas que pagam para fazer parte e, ao mesmo tempo, cuida da operação de cartão de crédito dos maiores cartões e bancos que a gente conhece. Então, acho que ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei 7 anos dentro do Quintessentially, entrei como estagiário, saí como diretor-geral da operação do Brasil. E foi muito legal porque eu trabalhava com luxo, então eu acho que o luxo ele tem uma necessidade, né, de surpreender e de fazer ativações que são realmente bem específicas. E aí quando você leva isso para o mundo das ativações, para o mundo dos eventos, eu acho que é muito bacana. Então eu saí de lá em 2015, onde eu cofundei a minha primeira agência, fiquei lá por 7 anos junto com os meus sócios, a gente teve alguns cases muito legais,
como o Halloween da Sephora, que eu continuo até hoje. Enfim, muitos outros. E faz 4 anos, agora, em novembro vai fazer, que eu acabei saindo dessa sociedade e fundei a Macunaíma. E aí, sim, são muitos outros desafios dessa cadeira que é isso, né? Existe uma parte corporativa, uma parte de finanças, jurídico, financeiro, que realmente é um desafio. O urgência que a gente brinca, né? É realmente um desafio. Legal, bacana. Falando sobre desafios atualmente dos profissionais de marketing, o que o profissional ele precisa entender e desenvolver para criar grandes ações de marca e negócios com impacto, visando a sustentabilidade e também tendo o grande desafio de fazer isso no Brasil? Legal. Bom, eu acho que para você criar ativações num geral que realmente criem impacto, eu diria que talvez a melhor coisa é você ser ou tentar ser o consumidor que você precisa impactar, né? Então, vou fazer uma ativação dentro de um festival. Pô, eu como consumidor de um festival, o que que eu busco? O que que eu preciso? E eu acho que aí você realmente consegue suprir uma necessidade daquela pessoa que está dentro do evento. Sim. Então, tentar pensar com essa cabeça realmente de sentimento, sabe? Do tipo, pô, o que que vai me emocionar? Uma empatia profissional. O que que vai me emocionar dentro de um festival? Ou o que que vai fazer eu ficar horas numa fila de um evento para participar de alguma ativação? E aí eu acho que quando a gente fala, né, de sustentabilidade, é um recorte gigantesco. A gente tem como pilar, né, a sustentabilidade. Tem 2 coisas que a gente fala basicamente na Macu, que é criatividade brasileira e a sustentabilidade, o ESG como um todo, né? Não só o sustentável, mas todas as siglas. E eu acho que, num país como o Brasil, ainda é um desafio muito maior, porque acho que aqui não é tão sexy você falar de sustentabilidade, né? É uma coisa meio boring, enquanto lá fora a gente tem campanhas e incentivos gigantescos para esse tipo de coisa. Relevante, né? Muito mais relevante, o mercado muito mais aquecido, números de reciclagem anos-luz na frente do Brasil. Hoje a gente ainda fala de menos de 5% de todo o nosso material reciclado. Quer dizer, é nada. Então, acho que são muitos os desafios, mas que ao mesmo tempo acho muito próspero a gente pensar nisso no Brasil, né? A gente tem uma fanbase que engaja como nenhum outro país engaja. Então, também é muito legal você pensar, criar alguma coisa e depois você tá ali no evento e tá vendo aquela fila ou tá vendo aquela motivação da pessoa ou as pessoas em conjunto. Participando é muito gratificante, muito gratificante. Bacana. E, João, uma coisa que acho que é muito relevante, principalmente pós-pandemia, né? E como você trabalha com isso, acho que você vai ter uma visão muito mais ampla, né, sobre essa questão dos eventos, né? Que os eventos até por conta da pandemia ali ficaram um período ali, né, vamos dizer assim, incubados ali por conta da pandemia e tudo mais, e pós-pandemia a gente teve uma explosão, que a gente está até hoje ainda nessa hype, né, vamos falar assim, dos eventos, né? Então, assim, me fala esse bastidor, se realmente essa impressão que eu tenho, ela realmente aconteceu, e como que é um publicitário, que eu acho muito importante isso, até para dar uma visão para os nossos estudantes, está aqui uma aqui do nosso lado, né? De que não é só agência de publicidade. Você pode ter outros horizontes dentro do mercado da comunicação, de eventos e tudo mais, do marketing, para você estar atuando. Então, eu queria que essas 2 visões tuas. Primeiro, em relação ao universo dos eventos, né? Pós-pandemia, se realmente é real. E também essa questão de um profissional que é formado em publicidade e está trabalhando, né, diretamente com essa área voltada para eventos. Legal. Bom, primeiro falando sobre esse boom, na minha opinião, João, ele realmente existiu, mas eu já não sei se ele ainda está nessa mega explosão. Eu acho que principalmente ali no pós-pandemia a gente teve um volume de eventos muito grande, uma competição muito grande e o patrocínio ele é para o mercado todo. Né? Então, seja qual for a marca, ela vai balizar um pouquinho para cada um. E acho que, primeiro ponto, nem todo produtor segurou o punch dessa concorrência desfreada, porque teve anos que a gente chegou até 15 festivais no mesmo ano, fora festa, fora muitas outras coisas. Então,
como é que você para um festival de pé, que antes você tinha 4 ou 5 por ano, e aí você tinha um calendário, ó, acontece um, ó, acontece o outro, e de repente você tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo. E também acho que a gente, de novo, minha opinião, tomou proporções muito grandes de certas coisas que antes não tinham uma proporção tão grande. E a gente vê, pelo menos na agência, um movimento muito forte das pessoas buscando experiências menores. Então, acho que foi um período muito rápido, de um boom muito rápido, e eu vejo já um declínio, e principalmente falando de uma nova geração que busca, talvez, não coisas tão grandiosas e tão homéricas, sabe, como um Rock in Rio, e buscando festivais menores, festivais com line-up mais bem coreado, às vezes não vai ter uma super atração internacional, mas, enfim, acho que está mais dentro do dia a dia das pessoas. E desse lado da publicidade é até engraçado, porque eu entrei na faculdade tendo certeza que eu ia ser diretor de arte. A única matéria que eu peguei DP Legal. foi Photoshop. Exato. Então eu tinha certeza Já que não era traumatizou pra ali. mim. Exato. Já tive certeza que não era pra mim. E cara, foi até engraçado, porque isso veio ontem pra mim, uma lembrança do Instagram, do meu primeiro evento, que foi na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. E eu trabalhava dentro do Quintessential, muito fazendo CRM, essa gestão de marketing, o que eram as experiências que a gente oferecia para os nossos clientes. E aí me deparei com o evento, já depois de 4 anos formado, e eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito massa. Muito massa. E fiquei apaixonadão, assim, e aí fui empreender. Então, eu acho que é isso. Acho que tem muitas vertentes dentro da publicidade, do marketing, que às vezes a gente fica meio travado a alguns conceitos mais convencionais, mas que nem sempre isso é verdade, né? Acho que tem uma gama muito grande de coisas para acontecer. Eu mesmo não tinha a menor pretensão de trabalhar com eventos, mas é isso, é uma coisa que é apaixonante e que no meu lugar ali eu consigo juntar, né, falando da parte acadêmica de novo, juntar um pouco de todas essas caixinhas que eu passei e poder atuar em cima disso é bem gratificante também. Que bacana, que bacana. É legal porque assim dá uma visão mais ampla para aquelas pessoas que estão fazendo marketing, fazendo publicidade, que às vezes fica, principalmente publicidade que tem muito isso, vou nascer, crescer e desenvolver numa agência, né? Aí eu brinco, tá, e se não acontecer isso? Eu mesmo tinha um pouco de receio ali na época da faculdade, que eu falava isso, falava, cara, mas e aí? Tipo, eu nem acabei de me formar, mas eu não me vejo mais numa agência. Eu vou fazer o quê? Sabe? Tipo, eu tô sem carreira, tô sem profissão. E não, fui trabalhar, por exemplo, no Quintessential, que eu fiquei por 7 anos desenvolvendo, e aí é muito mais uma parte de CRM, de experiência de consumidor, mas que tem tudo a ver com o que a gente estuda, né? Pensar em como que a gente... Envolve muita pesquisa também, né? Exato, na época a gente atendia a Mastercard Black, então, cara, o que eles estão trazendo de campanha? Qual que é o propósito dessa marca? Como que eu posso descer isso para o cliente, né? Deixar isso tangível? Então, esse é um desafio aí de eventos que eu acho muito legal, porque a publicidade vem antes, cria ali toda aquela campanha, e aí chega pra gente o desafio de, tá, legal, tô com essa campanha no ar, eu preciso fazer agora uma ação dentro do Lollapalooza, o que eu vou fazer? Então, criar uma experiência. É uma jornada muito grande, né, que a gente tem, e a gente, principalmente na época da faculdade, fica meio viciado. É agência de publicidade e pronto. Né? E não, tem um universo muito grande, muito vasto. Legal. Nós temos um quadro dentro do nosso Mestre do Marketing que a gente fala histórias do mundo profissional. Tá bom. Né? E eu gostaria que você contasse uma história dentro da sua trajetória aí profissional, né? Que foi algo bacana para você, ou às vezes a gente já teve até história triste aqui, tá? Uma história triste que tinha um fundo ali, vamos dizer assim, relevante para a pessoa, né? Mas conte uma história que seja aí gratificante para você e que realmente ou foi desafiadora, mas que é algo que ficou marcado na história do João aí como profissional de publicidade. Legal. Bom, acho que tem algumas aqui, mas uma que seja gratificante, eu acho não, com certeza foi o hasteamento da bandeira LGBT na fachada do MASP, que a gente fez em 2024 junto com a Amistel. E essa é uma ideia que já estava rondando ali desde 2021. O museu não é o órgão mais fácil do mundo. A gente ficou 2 anos e meio em negociação junto com eles. Exato.
até a gente conseguir a autorização do quadro... esqueci o nome que eles usam, mas tem 2 governanças dentro do museu. Né? Existe a governança que trabalha ali e a governança dos patronos, que são 2 grupos que você precisa aprovar. E é isso, foi um trabalho muito extenso. Quando a gente conseguiu o ok, a gente foi para a parte operacional. É praticamente, não impossível, mas muito desafiador fazer o que a gente tinha se proposto a fazer. E aí, depois de muita visita técnica, o tecido da bandeira ele pesava 1 tonelada. O MASP ele é tombado, então a gente tinha o maior cuidado de que nada acontecesse, porque é um dano que não é um dano estrutural que você pode simplesmente repor. Né? É um dano imaterial que é um vidro projetado pela Lina Bombardi em 1950. Né? Você não tem uma peça dessa para repor. Então foi um desafio assim muito, muito grande. Mas com certeza acho que foi uma das coisas mais gratificantes quando eu vi a bandeira hasteada ali de fora a fora no MASP. Exato, de fora a fora. Foram mais de 1.500 metros quadrados de tecido, 1 tonelada de material e muitas mãos para fazer esse projeto acontecer. Que legal. Foi bem legal, bem legal. Bem desafiador, com certeza. Bem desafiador. E gratificante de ver, né, o projeto sendo executado no final, né? Isso é legal. Eu brinco com o meu time, acho que por muitos anos vai ser o projeto na minha vida, assim, porque para fazer um desse de novo... E é engraçado que as pessoas ficam, faz de novo, não sei o quê. Fala, gente, se soubesse. Se soubesse, só negociação. Exato, só para negociar. E aí a gente acabou, eu falo, né, tem coisas que não se explica. A gente ficou 2 anos e meio em negociação. Quando a gente conseguiu o ok, foi o ano que o MASP estava com histórias da diversidade LGBT como tema do museu. Acabou casando, nossa, legal. Acabou casando, exato. E aí foi um feito bem legal. Tudo que é feito no museu é tratado como doação, né? E doação pelo tema do ano. Que legal. Então, no final das contas, a gente estava fazendo uma doação para compra de obras de artistas LGBTs também. Então, incrível. Isso é bem bacana. Uniu as duas situações e nem foi por querer, mas acabou se coincidindo aí. Mas certeza que é aquela lei das tendências, né? Quando algo muito bacana vai acontecer, outras coisas também tão bacanas vão acontecer juntos. Que legal. Exatamente. Muito legal. Agora eu queria ouvir sua opinião sobre um tema que gera bastante discussão. Vamos ser polêmicos. O apelativo versus criativo. Qual é o seu olhar sobre esse desafio de chamar a atenção do público sem perder a essência da comunicação? Boa. Polêmico mesmo. Eu, João, acho que eu não sou a pessoa do apelativo, porque eu acho que ele é muito passageiro. Sim. Então, acho que você pode sim chamar a atenção de toda uma comunidade, mas se você não tiver sustentabilidade, né? Sustentabilidade não só de sustentável, mas de realmente sustentar o que você está fazendo, eu acho que você não vai falar com a sua comunidade direito. Então, às vezes, você cria um grande boom, você chama uma atenção para o seu produto, você está no hype por 1, 2 semanas e passou. E aí, quando você tem algo que é criativo, às vezes você não está falando com todo mundo, mas você está falando com a sua comunidade. Sim. E a sua comunidade vê valor nisso. Às vezes você não entra num mega hype, mas você entra num lugar de respeito. E aí pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, as pessoas se lembram daquilo, sabe? Então eu vejo muito algumas campanhas assim que, enfim, que a gente estava falando na agência outro dia, e são campanhas que têm 5, 10 anos que já aconteceram. Só que elas são realmente criativas. Então ela te pega num lugar que até hoje você lembra. Um jingle, alguma coisa que é realmente criativo, até hoje te pega. Sim. Algo que é momentâneo, você não lembra o que aconteceu no começo do carnaval. Alguém que fez algo que chamou muita atenção no carnaval, talvez você não lembre. Sim, é aquilo da quantidade versus qualidade, né? Exato. E hoje, até numa entrevista recente que a gente fez aqui no podcast, o entrevistado falou que essa questão de você ser apelativo talvez é um anabolizante da comunicação, que vai estar ali naquele momento, né? Olha que beleza, tal, mas de repente é algo que não vai, como você falou, se sustentar, criar uma relação contínua com o seu
cliente, né? Vai ser algo ali do momento, aproveitei e tal, mas e a próxima? Será que a tua marca vai criar, né, um brand awareness da sua marca, vai criar essa conexão, né? Às vezes não, às vezes vai ser só aquele momento, depois não tem a lembrança daquilo, aquilo que você falou, não vai ser respeitado depois, Exatamente. posteriormente, né? Exato. A gente tá falando do compra e batom, Exato. compra e batom, Exato. que é uma coisa extremamente simples, mas extremamente criativa, que casava com aquilo. Essa campanha tem o quê? 20 anos. Nossa, é verdade. Sabe, quando a gente fala compra e batom, até hoje você associa com aquela campanha. Então, acho que é isso. Isso é algo realmente criativo. E às vezes você quer criar um grande awareness, beleza, se for o posicionamento da marca, que eu não acho que tem muito fundamento, porque é isso, depois vai passar. Até faz sentido, mas você não está construindo algo de fato, né? Você está fazendo algo momentâneo. Então, se for para acabar com o estoque de algum produto, faz sentido, porque aí você vende rápido, mas só. E aí, pegando essa linha, que eu acho importante, você mencionou também a questão do mercado de luxo, né? E é um mercado que, assim, para nós, pobres mortais aqui, ele fica distante, às vezes. A gente já teve até estudantes fazendo TCC sobre produtos que foram no mercado de luxo, e às vezes eles tinham dificuldade de mostrar na campanha como que realmente ficaria a campanha, porque às vezes por conta do distanciamento do público do mercado de luxo, né? Que dicas que você daria, né, para um estudante ou mesmo um profissional que vai trabalhar com o mercado de luxo, que às vezes não é a realidade dele, que até você falou, pô, é bom a gente ter empatia de estar no lugar do cliente, né? Nesse caso não é a realidade dele. Que dicas que a gente pode ter para trabalhar nesse mercado, mesmo não sendo o mercado de luxo, né? Legal. Eu fui professor também uma época, não Legal. como você, de um Ótimo. curso profissionalizante do Sempre professor. Senac. Uma vez professor, professor sempre. E aí é muito legal, porque foi um momento que eu estava muito imerso no mercado de luxo e eu justamente, assim, e eu estava lá para falar de publicidade. E quando a gente... Você não consegue falar de publicidade só falando de mercado de luxo, porque você tem um produto de massa, você tem outras categorias de produto, mas quando você coloca eles numa linha de comparação, óbvio que existe uma grande distinção de algumas coisas, mas no final os objetivos são os mesmos, né? A gente precisa vender. E eu acho que para uma pessoa que não tem acesso, tentar calçar esses sapatos... Cara, eu acho que é leitura, eu acho que é tentar conhecer um pouco desse universo. Eu trabalhava numa cápsula de pessoas com uma renda extremamente alta, que é muito distante do que eu tinha de acesso. E aí, aos pouquinhos, você ia conhecendo, né, o que enfim, eu acho que são muitas camadas quando a gente fala disso, mas eu acho que é você tentar entender o que se passa ali na cabeça daquela pessoa, sabe? A gente tinha clientes... pessoa física, que você percebia muito que o importante para aquela pessoa que hoje em dia acho que é uma coisa até meio banal, mas é a questão do tempo, né? Então ela não estava atrás de uma bolsa esgotada ou de um relógio, ela estava muito buscando tempo para economizar o tempo dela, ou para estar com a família dela, ou eu estou fazendo uma viagem em família que eu não consigo fazer direito nunca. E aí sim ela gastava dinheiro. Então acho que, não sei, é tentar ouvir, porque também são diferentes pessoas, né? Às vezes você vai ter uma pessoa que ela quer só aquela bolsa e acabou, né? Então acho que é você tentar entender o consumidor que está falando, porque mesmo no mercado de luxo você tem consumidores muito diferentes. E é você entender se é uma pessoa que está realmente em busca de algum produto ou em busca de alguma experiência, sabe? Legal. E eu diria que no luxo sempre pecar por menos é melhor. É o famoso repertório novamente, né? Não importa aí classe social ou o bolso que o cliente tem, você criar o repertório para poder trabalhar com Exato. aquele perfil de pra cliente. Você entender qual é a necessidade Exato. dele específica. Exato. Porque eu acho que quanto mais pro luxo você vai, é mais individual a coisa. Isso, Fica Então, mais personalizado. Isso, né? você não consegue generalizar o que está acontecendo naquela situação. Porque dentro de uma mesma loja você tem a pessoa que quer porque quer aquele modelo de bolsa específica e você tem uma pessoa que está comprando para a filha, está comprando para a mãe ou está comprando para o presente da
médica. E aí você fica tipo, tá, Legal. legal. Uau. É Sabe? 25 mil, mas é pra minha médica. Então, assim, a gente, lá no escritório, a gente teve um caso uma vez de um cliente nosso que mandou comprar uma bolsa na Gucci, na época, 25 mil reais. Aí ele tava fazendo compras de Natal, ele comprou várias coisas, e aí a atendente dele, pra onde que eu mando? Ele falou, manda tudo aí pro escritório e eu pego depois. E quando ele foi retirar, sei lá, vou chutar, que ele tinha comprado 5 bolsas. Ele mandou retirar só 4 e falou que uma era presente pra ela. Caramba! Nossa! Que legal! Entende? Então é isso, assim, tem pessoas que você Nem imagina. Você não consegue ler a pessoa, exato. É muito difícil você tentar ler a pessoa, porque eu acho que é isso, entra num quesito de individualidade muito grande. Verdade. Muito grande. Que legal, que legal. João, que aula, hein? Professor João, agora sabendo aqui, descobrindo o mestre do marketing aqui. Muito legal. Professor uma vez, professor sempre, João, pode ter certeza, até porque você sabe muito bem expor aí as suas opiniões, né? Expor a sua experiência, então isso tem a veinha de professor aí, certeza disso, né? Um papo muito legal aqui. Infelizmente, a gente já está indo para o final do Mestre do Marketing. Mas antes de encerrar, a gente gostaria de uma palavra sua para os nossos estudantes, para os profissionais de comunicação, de publicidade e propaganda, de marketing, né? Que você poderia deixar para eles nesse encerramento aqui. Cara, se eu pudesse dar uma mensagem para os estudantes ou até para o João universitário, seria persistência. Acho que persistência é aquela coisa que a gente sempre alcança. Então, acho que se você tem um sonho ou um objetivo muito claro, não desista. Não desista. Acho que pode passar 1000 tempestades, a pessoa que tem aquela coisa na cabeça, ela acontece. O próprio negócio da bandeira. A primeira vez que eu falei isso para as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, que são meus sócios, você é um louco. Isso não vai acontecer nunca. Você até falou, né? É impossível, né? Então, eu acho que é isso. E aí foi lá o João por 2 anos, batendo na porta do museu, parecendo de louco, entendeu? Então, acho que assim, quando você tem um negócio, você tem um objetivo, persista, porque acho que tem uma frase que eu gosto muito que é: nós somos os maiores defensores dos nossos sonhos na Terra. Legal. Então, é isso. Legal, legal. Persistir. Olha aí, fiquem com esta frase aí do João, vai ficar gravada agora aqui no nosso Mestre do Marketing. Obrigado, João, Obrigado mais vocês. uma vez pelo Obrigada. seu tempo, Imagina, né, foi muito por legal. estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado, Vitória, por ter feito aqui esse co-host hoje aqui no Mestre do Marketing, nosso estudante aqui de Publicidade e Eu que Propaganda agradeço uma da aula FMU. com 2 professores, gente. verdade. Eu tô muito feliz. Aula de luxo hoje aqui. De luxo. Legal. E para você que está aí, nossa audiência qualificada do Mestre do Marketing, muito obrigado. Nos acompanhe no nosso Instagram, também lá no YouTube. Em breve teremos aí todos os episódios lá disponíveis no YouTube e também no Spotify. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos nos próximos episódios do Mestre do Marketing.